Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. É bom cantar ao Senhor. E desde o começo, o primeiro hino já nos mostra algo maravilhoso, que tem sido a temática das nossas exposições bíblicas e também a temática dos grupos familiares. Serviço, aprendendo a servir. Temática do bimestre é a igreja que serve. Tá? E o hino inicial foi o hino que fala de trabalho, no labor, no trabalho, a servir ao Senhor com amor e fé e com oração até que volte o bom Senhor. Então a vida do crente é essa: trabalhar para Deus, trabalhar para o reino, servir o próximo. Essa é a expressão máxima da igreja do Senhor. Daí cantamos também um cântico maravilhoso, que é o segundo cântico, que no refrão fala: ele é o pão do faminto, a força do aflito. E nós, vamos lá, nós, exatamente, o que significa isso? É Deus que provê, é Deus que sustenta o faminto, o aflito, mas nós somos os vasos que Ele usa para isso. Então você e eu devemos responder uma pergunta: nós temos sido os pés e as mãos do Senhor para aliviar a dor daqueles que sofrem, para minimizar o sofrimento daqueles que estão em angústia, para alimentar aqueles que têm fome, não apenas fome material, fome física, mas principalmente a fome da justiça? Nós temos sido esses vasos de Cristo Jesus. E é sobre isso que nós vamos ver agora também na palavra do Senhor, e para isso, te convido a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 1, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. O tema dessa exposição é o serviço, uma resposta à eleição de Deus. Nós somos eleitos por Deus. E por que fomos eleitos? Esse é um questionamento que eu devo fazer todos os dias. Por que foi eleito para a salvação? Por que Deus me amou ao ponto de enviar o seu único filho para morrer a minha morte? Essa resposta tem que estar continuamente sendo respondida pelas nossas almas. Então, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 ao 10, leiamos de forma alternada. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade de vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações, com a alegria do Espírito Santo, De sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. E para aguardardes dos céus o seu Filho,
a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Palavra do Senhor. Deus, obrigado, a tua palavra é viva, é poderosa, é inspirada por ti, inerrante, e nada se compara a ela, e nada acessa ao mais profundo da nossa alma, senão a tua palavra. Fala conosco nesse momento, que a tua palavra seja viva em nossos ouvidos da alma e que teu Espírito nos capacite a vivê-la para a glória do seu nome. Oro em nome de Jesus. Amém. Todas as vezes que nós cantamos esse cântico fala profundamente no meu coração. És o pão do faminto, és a força do aflito e nós, os seus pés e suas mãos. E todas as vezes que eu paro para refletir nisso, eu chego a uma grande conclusão. Como eu tenho sido falho em não ser os pés e as mãos do nosso Senhor. Quantas pessoas estão deixadas e não estão sendo servidas por mim e não têm conhecido a graça de Cristo, porque em muitos momentos eu me recuso a servir essas pessoas. Esse cântico, muito mais do que a beleza da poesia e também a condução melódica dele, é uma exortação para a alma do crente que foi salva em Cristo, que foi eleito por Deus, que recebeu a vida eterna e que tem como finalidade servir ao Senhor. E é sobre isso que Paulo está falando aos irmãos em Tessalônica. Uma lembrança clara. As cartas aos Tessalonicenses possivelmente são as cartas mais antigas do apóstolo Paulo. Certamente ele escreveu essa carta em Corinto. Estava entre a segunda e terceira viagem. Na segunda viagem, é o relato histórico de Atos, capítulo 17, ele chegou a Tessalônica. E chegou a Tessalônica porque ele foi expulso da cidade de Filipos. Vocês lembram disso? Deus operou grandes maravilhas no meio daquele povo, prenderam-no junto aos seus colaboradores e o Senhor fez aquele grande livramento, deram a liberdade para eles, mas disseram para eles: nós não queremos vocês mais na nossa cidade. Então eles saíram e foram para Tessalônica. Em Tessalônica foram acolhidos por um grande homem de Deus chamado Jason. Em Tessalônica, Paulo precisou de 3 sábados em uma das sinagogas para pregar o evangelho de Cristo. E o poder do evangelho fez um alvoroço naquela cidade. E os gentios foram convertidos a Cristo Jesus. Os judeus judaizantes ficaram extremamente incomodados e chamaram os maiorais daquela cidade e disseram: eis que chegaram até nós aqueles que estão atormentando o mundo por onde passam. Procuraram por Paulo e seus colaboradores e não encontraram. E levaram Jason então para ser questionado. E mais tarde liberaram Jason. E Paulo saiu daquela cidade. O tempo passou, ele recebeu informações a respeito da igreja de Cristo, igreja que ele havia plantado, igreja de forma majoritária formada por gentios, e então escreveu a primeira carta. E na primeira carta você tem uma expressão máxima de carinho, de reconhecimento. Paulo reconhece uma igreja sólida, firmada, uma igreja que estava sob a base das 3 grandes virtudes da igreja: fé, esperança e amor. E é isso que ele traduz no primeiro capítulo. A primeira carta fala de uma igreja forte, ativa, que compreendeu o evangelho e que passou a imitar Cristo, que vivia Cristo e pregava Cristo. Alguns anos depois, ele escreveu a segunda carta. A segunda carta já não tinha mais a finalidade de apontar as virtudes daquela igreja,
Mas a segunda carta fala sobre o senhorio de Jesus, a firmeza na esperança e a convicção da eternidade, promessa feita por Deus. Na primeira carta, então, ele trabalha sobre essa virtude da igreja em servir a Deus, em trabalhar para Deus. E ele coloca tudo isto dentro do arcabouço da eleição. E eleição muito antes de ser uma doutrina teológica reformada e calvinista, é uma doutrina bíblica. Ela não é uma interpretação teológica reformada, ela é uma doutrina bíblica. No Antigo Testamento, Deus elegeu para si um povo, de uma etnia, o povo de Israel. Somente o povo de Israel foi abençoado por Deus. E você conhece a história do Antigo Testamento. Eleição de Deus. É Ele quem escolhe. Novo Testamento. Deus elege um novo povo, que é chamado de Novo Israel. Mas agora, não apenas de uma etnia, de várias etnias, de várias línguas, de várias culturas, como o apóstolo Paulo falou aos Colossenses. Capítulo 3, agora não há mais livre, escravo, grego, judeu, gentio. Versículo 11, porque Cristo é tudo em todos. Eleição. E é por isso que o apóstolo Paulo aos irmãos em Romanos, capítulos 9, 10 e 11, tem como síntese: não depende de quem quer, não depende de quem corre, depende de Deus usar a sua misericórdia e chama para si um povo zeloso e de boas obras. Então estamos falando de eleição. Um Deus que, dentre todos que estavam condenados, mortos em seus delitos e pecados, escolheu para si um povo para ser santificado e para viver eternamente com Ele. A eleição é uma doutrina tão maravilhosa que revela para nós que se Ele não tivesse nos eleito, nós não o elegeríamos como nosso Deus em hipótese alguma. Porque nós somos pecadores. A nossa natureza é má. Como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu sei que eu tenho que fazer, não faço, e o mal que eu não posso fazer, eu faço, e aí eu concluo, o mal habita em mim. Como o mesmo apóstolo Paulo diz que nós não temos a mínima inclinação natural para buscarmos a Deus e as coisas que são de Deus, porque somos pecadores. Se Deus não houvesse agido com amor eterno e eleito para si um povo zeloso e de boas obras, nós não o elegeríamos como Deus das nossas vidas. Por isso a eleição é uma doutrina bíblica que deve ser reconhecida como uma expressão da graça de Deus. Porque se Ele não tivesse eleito, toda a humanidade estaria condenada à morte eterna. Louvado seja o Senhor. E é sobre essa perspectiva que Paulo trabalha, do versículo 2 ao versículo 10. Leiam, por gentileza, os versículos 2 e 3. Que bênção maravilhosa. Aqueles que são salvos por Cristo, aqueles que foram eleitos por Deus em Cristo Jesus, foram eleitos para viverem para a glória de Deus. E é interessante porque as virtudes apontadas pelo apóstolo Paulo no versículo 3, que são fé, esperança e amor, são as virtudes que ele aponta aos irmãos em Corinto, no capítulo 13, final do texto, dizendo: agora permanecem a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor.
Porém, em Corinto, o apóstolo Paulo estava exortando uma igreja que não aprendeu a amar, que não vivia o amor verdadeiro, que vivia de intrigas, de confusões. Mas agora a igreja em Tessalônica é totalmente diferente. Paulo está falando: eu louvo a Deus, porque como eleitos de Deus, vocês têm vivido uma fé verdadeira, um amor verdadeiro e uma esperança verdadeira. São as virtudes daqueles que são eleitos por Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo prossegue no versículo 4 dizendo o seguinte: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Me lembro da minha adolescência, que eu tinha alguns questionamentos dentro de mim. Talvez uma boa parte de vocês já passaram por isso também. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu vou para o céu? Eu passei um bom tempo da minha vida com medo de ouvir o som da última trombeta, né? Porque a minha geração é uma geração que cresceu meio aterrorizada com a volta de Jesus, né? Não é isso, Noemi? Dava aquelas tempestades. Em Minas tem muita tempestade, muita, chuva forte. E daí já vi no coração: será que é hoje? Será que eu estou pronto, né? Mas a eleição, quando eu passei a compreender a eleição, Gabriel, a minha alma descansou. Descansou. Porque eu entendi. Sim, teve muitas datas programadas, né? E não veio, porque o tempo ninguém sabe. Só o Pai. Só o Pai. Mas quando eu conheci essa doutrina maravilhosa, o meu coração descansou. Reconhecendo que ainda sou pecador, mas reconhecendo que o sacrifício vivo de Deus me deu a vida eterna com Cristo. Porém, isso não me acomodou. Isso tem que ficar bem claro. A eleição não nos acomoda. Ah, eu sou eleito, então o céu é meu, né, Raquel? Então eu posso viver uma vida que eu quero, de forma alguma. O eleito não vive libertinamente. O eleito não está livre. O eleito é escravo de Deus. Deus é o Senhor dele. A mente dele tem que ser a mente de Cristo. Esse é o eleito. E é isso que Paulo está falando. Essa igreja é uma igreja pela qual eu agradeço a Deus, porque compreendeu a eleição, compreendeu o porquê do seu chamamento, compreendeu o porquê da sua salvação. Ela chegou a uma conclusão da finalidade da sua vida. E é isso que eu tenho falado continuamente aqui. Vocês sabem por que foram salvos? Qual o motivo de Deus ter te amado de forma tão grandiosa e enviado Cristo para salvar a sua vida? Qual a finalidade que Deus tem para ti? E Paulo traduz isso de uma forma muito clara. Aquela igreja compreendeu numa esfera tão profunda que ela entendeu que o eleito vive aqui para a glória de Deus, porque almeja a eternidade com Ele. Aqueles que querem viver a eternidade com Cristo precisam confessá-lo aqui na terra, não apenas com os lábios, mas com a vida, que Jesus é Senhor e Salvador. Ele prossegue, queridos irmãos, no versículo 5, dizendo assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Segunda característica do eleito que compreendeu que ele vive para servir a Deus. A sua vida não é mensurada apenas por palavras. De palavras o mundo está cheio. De promessas o Brasil está cheio. Estamos próximos aí de uma eleição muito séria. E promessa não é o que falta. Não é o que falta. Promessa a gente tem desde que nasceu. Palavras nós temos desde que nascemos. Aí Paulo está falando algo maravilhoso.
aquele que compreendeu a eleição e entendeu que a finalidade dela é que Deus deve ser glorificado pelo trabalho, pelo serviço da sua vida, eles compreenderam também que a vida que agrada a Deus transcende as palavras. Deus não quer crente teórico. Deus não quer uma igreja cheia de teoria, cheia de conhecimento, porém morta nas obras. É por isso que Tiago, de uma forma muito contundente, e foi um dos textos que eu utilizei para uma das exposições anteriores, faz uma grande indagação: mostre para mim as suas obras. Porque fé sem obras é morta. E essa é a exortação para as nossas vidas. Como nós temos vivido apenas de palavras, muitos nem de palavras, muitos nem de palavras. O eleito, ele prega o evangelho e ele vive o evangelho de Cristo Jesus. O eleito fala que Jesus alivia a dor daqueles que estão enfermos, mas ele leva a cura para os enfermos. O eleito avisa sobre um Deus que tem pão para oferecer para um faminto, mas ele leva o Deus que alimenta o faminto. Fiz uma citação que atribuem a Charles Spurgeon, que é o seguinte: evangelização é um mendigo informando a um faminto onde tem pão para comer. Essa é a igreja de Cristo. Somos pecadores que foram alimentados por Cristo e que continuam apontando por aqueles que estão famintos, onde há pão para comer. Esse é o evangelho. Essa é a igreja que compreendeu qual o seu papel na face da terra. Versículo 6, leiam por favor. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. O eleito compreende também que o serviço a Deus independe da condição. E aqui Paulo deixa algo maravilhoso e claro: a igreja do Senhor, mesmo em meio às aflições, deve viver para a glória de Deus. Mesmo em meio às perseguições, deve engrandecer a Deus. O servo, a serva de Cristo, mesmo diante as suas maiores tribulações e dores, ela deve viver para a glória de Deus. E é isso que Paulo está falando. Ele olha para Tessalônica ainda dentro dessa compreensão de que aquela igreja havia conhecido e compreendido o chamado dela, fala o seguinte: e vocês têm servido a Deus, vocês têm vivido para a glória de Deus também nas vossas tribulações. Isso é um grande desafio para nós. Não é fácil, mas em Cristo é possível. É muito mais fácil convidar uma família que amamos ou a igreja para um culto que se agradece a Deus pela formatura do filho, ou por um casamento, ou por uma nova vaga de emprego. Agora, quando passamos alguma aflição, é difícil convidar as pessoas para estarem conosco para glorificarem a Deus. Porque nós não gostamos de perder. Mas para a Bíblia, nós devemos glorificar a Deus em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Lembra do apóstolo Paulo? Filipenses capítulo 4. Eu aprendi a viver alegre em toda e qualquer situação, seja de fome, seja de abundância, seja de saúde, seja de enfermidade, seja de emprego, seja de desemprego, seja no momento em que o casamento está super legal ou no momento em que o casamento está abalado. Em todas as coisas eu sou mais que vencedor. E aí o versículo 13, porque tudo posso naquele que me fortalece. Que bênção maravilhosa. Essa é a grande verdade. E finalmente, o apóstolo Paulo conclui
a sua argumentação sobre a eleição como fundamento para o serviço para Deus, do versículo 8, dizendo: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Leiam o versículo 9, por gentileza. Amém. Aí ele coloca a quarta virtude. Uma igreja que é conhecida por servir a Deus. Ela não é conhecida porque é poderosa, ela não é conhecida porque tem bons pastores, bons pregadores, ela não é conhecida porque tem uma estrutura física muito adequada, não é conhecida porque é uma igreja histórica na região. Entendam, tudo isso é muito importante. Mas ela não é conhecida por isso. Ela é conhecida pelo serviço que ela presta a Deus. Esse é o único reconhecimento que nós devemos buscar. Nós não devemos buscar nenhum outro reconhecimento como igreja nessa sociedade, senão uma igreja que é reconhecida porque serve a Deus. E é maravilhoso, porque ele cita algumas regiões, Acaia e outras, que ficava, Bianca, por volta de 150 quilômetros de Tessalônica. Mas ele fala que o conhecimento daquela igreja ia além disso. Além disso. E é isso que nós precisamos fazer. Nós temos orado continuamente. Deus nos dá crescimento. Crescimento numérico, crescimento espiritual. Agora, com qual finalidade? A finalidade deve ser essa. Nós queremos crescer para que o Brasil, para que o mundo reconheça que a primeira igreja é uma igreja que serve verdadeiramente a Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa busca. E veja como ele traduz isso tão claramente no versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para... Pronto. E aí eu volto a perguntar, e você já tem a resposta. Por que você foi salvo? Nós não podemos ter uma visão simplista. Eu fui salvo para morar no céu. É muito egocêntrica essa visão. O céu é a conclusão de todas as coisas. Ele já está garantido. Ele já é uma certeza absoluta do crente. Então, por que você foi salvo? Para servir ao Deus Todo-Poderoso. Se não for para servir a Deus, não faz sentido a nossa eleição. Não faz sentido a nossa salvação. E o versículo 10, para finalizarmos, leiam, por favor. Perceberam a colocação do apóstolo Paulo? Então vocês foram salvos para servirem a Deus e para aguardarem a volta de Jesus. Essa ordem não pode ser mudada. Por que eu fui salvo? Eu fui salvo para a eternidade. Eu fui salvo para esperar a volta de Cristo. Se essa verdade não for antecedida pela verdade, eu fui salvo para servir a Deus. Eu não compreendi o sentido da minha eleição ainda. Que o Senhor nos favoreça na compreensão da sua palavra.
e que à luz dessa passagem tão maravilhosa do apóstolo Paulo aos irmãos em Tessalônica, nós possamos entender que nós fomos eleitos pela graça de Deus em Cristo Jesus para servir a Deus enquanto vivermos aqui na terra, aguardando a volta do nosso Senhor. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Amém. Convido-vos a se levantarem, vamos orar ao Senhor e agradecê-lo por esse momento tão maravilhoso da sua palavra. Pai, tua palavra é viva, ela é maravilhosa, ela é poderosa. E a presença do teu Espírito em nós nos faz aptos apenas em ouvi-la ou quando a lemos, sermos abençoados pela compreensão dela. Mas o mesmo Espírito nos dá o privilégio de momentos como este, da exposição e da contextualização da tua palavra, entendermos a profundidade dela, a vitalidade dela, dentro do contexto em que ela foi escrita. Isso passa a ter muito sentido para nós, porque como igreja do Senhor, primeira igreja presbiteriana de Bauru, a partir desta exposição, nós podemos entender que assim como a igreja em Tessalônica, nós precisamos compreender que a eleição das nossas vidas tem como finalidade trabalharmos para a glória do Senhor. Não faz sentido uma vida que se estabelece apenas na esperança futura. Os céus já é uma promessa real, já é uma promessa concreta. Os céus já é garantido, não por nós, porque nós não podemos, mas pela obra maravilhosa de Cristo. Até aos céus, o eleito deve viver para a glória do Senhor. Então nos faz trabalhadores do seu reino, nos faz levantar do nosso comodismo, da nossa tranquilidade, da nossa imersão egoísta, para oferecermos o pão a quem tem fome, para oferecermos a verdade a quem vive na mentira, para oferecermos a esperança para aqueles que não têm motivação de vida alguma, para oferecermos alegria para aqueles que só conhecem a tristeza. O Senhor nos elegeu e fez abundar em nós bênçãos sem medidas, com a finalidade de que possamos ser os seus pés e as suas mãos para compartilharmos essas bênçãos àqueles que ainda têm fome e sede da justiça do Senhor. Somos eleitos, somos salvos e como tais devemos viver em serviço para o Senhor. Guarda-nos em Ti, ó Deus, para que vivamos para Ti. Nos dê uma semana cheia da Tua presença e nos conduza durante a semana a sermos servos, a começar em mim. Nos dê sensibilidade para servirmos ainda mais nessa semana. Um vizinho, um amigo do trabalho, da faculdade, do colégio, um parente dentro de casa, ou alguém que nós não conhecemos. Que saiamos daqui entendendo que como salvos em Cristo Jesus, nós somos servos dele. Obrigado por tudo. Nos dê uma noite de paz e de segurança em Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.